nossa homenagem a Blumenau é um Ver Mais totalmente temático. Através do nosso programa hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre a história de Blumenau. Histórias, inclusive, que você não encontra nos livros. Eu fui visitar essa semana a casa de seu Adalberto Dai, um cientista social que nos proporcionou uma nova aula sobre esse município que hoje faz aniversário. E a gente repassa essa experiência para você. Dá só uma olhada. Uma casa com a história preservada. O cientista social Adalberto Dai faz questão de cultivar objetos antiquíssimos. A maioria veio de colonizadores alemães. Acervo que ele ganhou de mais de 150 colaboradores. Ao todo, são 8 máquinas de escrever, rádios da década de 30, relógios dos anos 20, máquinas fotográficas que fotografaram momentos da Segunda Guerra Mundial. Um acervo que, por si só, conta a história do nosso município. Eu posso contar de várias maneiras. Por exemplo, em alguns objetos, como eu tenho aqui, esse relógio que vieram de alemães que vieram trabalhar, de um alemão que veio trabalhar já no começo dos anos de 1900, na empresa Industrial Garcia, que é a empresa mais antiga têxtil de Blumenau, não é o Hering, como se fala por aí. E através desse relógio, através desse maquinário aqui que era utilizado pelo meu pai, pelos meus avós, ela é uma para planar, né? Isso também é um objeto daquela época. As xícaras que eram utilizadas pelos nossos primeiros imigrantes que vieram a Blumenau, o próprio a chaleira, né? E os ferros que eram movidos a brasa, que passaram as primeiras roupas aqui em nossa cidade. E também as máquinas de costura que aqui num polo têxtil a gente não pode deixar de citar, né, seu Adalberto? Dúvida alguma. Na realidade, quando o doutor Blumenau chegou aqui em 1850, ele chegou primeiro em 1848 para ver como é que é a cidade, depois veio em 1850 com 17 imigrantes, mas quando ele chegou aqui, ele desconhecia, por exemplo, que já tinha gente trabalhando com a indústria têxtil. Mas aqui uma máquina de costura que ela funciona perfeitamente, é uma máquina de 1927 e que funciona perfeitamente. E aqui, as antiguidades na casa do seu Adalberto são tantas que tem máquina fotográfica que, inclusive, fotografou guerra. Exatamente. Essas que fotografaram guerra seriam essas aqui, que foram doadas por amigos que vieram da Alemanha fugidos e, evidentemente, que eles tenham fotografado a Segunda Guerra Mundial. Mas uma particularidade, essa aqui é uma máquina de 1927 que pertenceu ao fundador da empresa Artex, Otto Huber. Essa máquina é do tempo ainda daquela de olha o passarinho, né? Eu tenho o pedestal ainda, tudo certinho. Apertava aqui, olhava a máquina assim e tirava, olha o passarinho. Quem é da nossa geração aí, tá ali por volta, beirando os 30 anos, enfim, vai lembrar das máquinas de escrever. Quem tem mais que isso, com certeza lembra. Exatamente. A mais antiga seria essa aqui, que pertenceu à família Stodik. Aqui tem uma máquina Facite, ela funciona para frente, para cá colocaria somaria, para trás ela diminuiria. A nossa paixão também, pelo nosso trabalho como pesquisador, cientista social, é de mostrar também para a juventude, principalmente, e deixar para a nossa posteridade, são os rádios, todos funcionando perfeitamente, né? Aqui é um rádio sempre, que mais ou menos sempre manteve esse modelo desde os anos 40. Um rádio muito tradicional, muito famoso, que na casa da maioria dos brasileiros existia esse rádio. Esse já é o rádio mais poderoso que nós temos aqui. Era na época que existiam poucas emissoras e elas estão escritas aqui o nome delas, as cidades onde estão escritas o nome dela. Rádio Baquelite, anterior ao plástico, ela leva um tempão, alguns minutos até esquentar, até poder funcionar. E aqui
Da época do Roberto Carlos foi lançado esse tipo aqui, ó. É um rádio, ó. É um rádio também. Olha, essas toalhas aqui todas, vocês estão percebendo que tem até etiqueta. Isso porque o que acontecia? As mulheres antigamente aqui de Blumenau já faziam o seu enxoval para a hora que fossem casar. Mas aquelas que não casaram, ficou só o enxoval. E aí elas doaram para o seu Adalberto, para essa sua coleção imensa que acaba contando a história de Blumenau. É isso mesmo. A prova está aqui, ó, que não foram utilizadas por essas mulheres, conforme ela falou. Se não fosse verdadeiro isso, a etiqueta de papel não estaria aqui. Essa era uma toalha que foi a mais famosa, era uma toalha de custo pequeno, onde seria a toalha tradicional, a toalha Bom Dia. Durante décadas, ela foi uma das toalhas mais importantes da região de Blumenau. Se os objetos são tantos, imagine as fotos. São mais de 2.000 registros que marcaram momentos da nossa história. Olha, a gente tem tanta curiosidade reunida nessas fotos que é impossível a gente passar todas elas para vocês. Mas assim, a gente pode começar passando uma delas, pelo menos. O que atraiu Dr. Blumenau aqui à nossa terrinha? Por que ele veio para cá? Bom, primeiro ele veio em 1846, ele chegou até Porto Alegre, ele não esteve primeiro aqui, é bom que se saiba disso. Ele ficou impressionado, encantado pela exuberância das florestas, pelas matas, pela possibilidade de ganhar dinheiro com a madeira. Dr. Blumenau também se impressionou, foi com o rio, com a possibilidade de subir com embarcações até o Salto, na Itopava Seca. Agora, além disso, teve outra coisa que impressionou o Dr. Blumenau, que eu fiquei sabendo. Ele se apaixonou por uma nativa? É assim, Dr. Blumenau, pelo que diz a história, e muita gente não quer que fale sobre isso, né? Tem tantas histórias em Blumenau que não sei por que não vem à tona, que não querem contar a realidade. Mas Dr. Blumenau, claro, como qualquer outro cidadão que vem solteiro, ele chegou aqui e encontrou também com moças bonitas e chegou a se apaixonar. Mas quando ele retornou da Alemanha, ele percebeu de que Ferdinando Harkart já teria casado com uma de suas paixões. E foi uma das desilusões de Dr. Blumenau. A Rua das Palmeiras. Grande parte da população blumenauense acha que aquelas palmeiras que estão ali na rua foram plantadas por Dr. Blumenau. Mentira. Sem dúvida alguma. Elas não foram plantadas, essas que estão ali, que são palmeiras reais e palmeiras imperial. Elas não foram plantadas por Dr. Blumenau, ela existe ali a partir de 1950, a partir do centenário de Blumenau, foram plantadas ali. As que foram plantadas por Dr. Blumenau em 1876, elas chamavam-se palmeiras Gerivá. Foram retiradas porque já estavam até com um certo uso, né, de um certo tempo, e também elas foram retiradas porque, segundo falavam na época, criavam muito bichinhos, uns bichinhos que acabavam incomodando. Então foram substituídas todas a partir do centenário de 1950. A Rua 15, como aconteceu a Rua 15? A Rua 15, primeiro saber que ali o centro de Blumenau, primeiro foi ali na Rua das Palmeiras. Esse era o centro histórico que ia até a ponte da Foz do Ribeirão Garcia. Uma bela oportunidade, um colono perdeu uma vaca e foi atrás dessa vaca e começou a abrir as picadas até encontrar a vaca, e a estrada da Rua 15 começou a ser sinuosa. Depois ela foi modificada em 1902. Então ela foi chamada de, eu não sei dizer direito bem o nome, mas era Brastrasse, uma coisa assim, mas que na verdade chama-se Estrada da Linguiça.
Então, esse é o motivo da Rua 15. Graças a uma vaca. Graças a uma vaca ter fugido, né? Então, na realidade, ela era bem sinuosa e depois ela foi, em 1902, já sofreu a primeira remodelação. Também é importante saber de que a Rua 15 de Novembro foi a primeira rua em Santa Catarina a ser pavimentada. E depois dessa explosão de informações, eu encerro a minha visita assinando o livro de visitantes. Pessoas que já passaram pela casa de seu Adalberto com a mesma curiosidade que nós, saber ainda mais sobre o nosso município. Aliás, depois dessa reportagem, ficou claro que Blumenau ainda tem muita história para contar.